Estamos em Apocalipse, capítulo 6, e estudaremos hoje o trecho que começa a partir do versículo 12. Sobre o que trata esse trecho? A abertura do sexto selo, terror e purificação na volta de Cristo. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Preste atenção, agora é aberto o sexto selo e o apóstolo João, ele tem uma visão daquele evento que se dará especificamente no fim desta era, da era da igreja. Qual evento? O dia do juízo. Essa visão, ela é muito oportuna. Por quê? Porque ela responde ao questionamento feito pelas almas lá na abertura do quinto selo. Você lembra? Quando foi aberto o quinto selo, as almas que estavam ao pé do altar, elas pediram que Deus vingasse o sangue delas que foi derramado quando estavam sobre a terra. E aqui, na abertura do sexto selo, é como se fosse a resposta àquela oração. O que Deus revela aqui? Que no dia do juízo a vingança ocorrerá. Portanto, nesta visão agora do sexto selo, nós temos revelado como é que isso vai acontecer, focando na forma como a natureza será afetada e também na reação dos não crentes. Então temos duas coisas em foco aqui que ocorrerão na segunda vinda de Cristo: a restauração da natureza e o pavor dos não crentes. Veja que o texto diz que haverá um grande terremoto e escuridão sobre a terra. Não é isso? Vamos olhar de novo o versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. E depois o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Então, de fato, haverá um grande terremoto e escuridão sobre a terra. O curioso é que isso é algo semelhante ao que aconteceu literalmente quando Cristo sofreu e morreu na cruz do Calvário. Olha só, Mateus 27, versículos 51 e 45. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Que coisa, hein? Quando Cristo morreu, houve um grande terremoto ali na região de Jerusalém. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Então, por ocasião do sofrimento de Jesus na cruz, a Bíblia revela que houve trevas sobre a terra. Não há dúvida de que esses acontecimentos aqui foram literais. O mesmo se dará, portanto, quando Cristo voltar. Acontecimentos literais: terremoto e escuridão. Vamos destrinchar melhor o versículo. As figuras do saco de crina e do sangue buscam reforçar o quão escuro será aquele dia. Professor, essa crina aí é crina de cavalo? Não, não é aquela crina de cavalo. É a crina de cabra. Uma crina bem escura. Com ela, com esse tipo de crina, se fazia um saco que era vestido pelos judeus em momentos de luto. Assim como cada cultura tem os seus costumes por ocasião de luto, no caso dos judeus, eles faziam sacos escuros, cujo material era a crina escura de cabra, e vestiam esses sacos para demonstrar o seu sofrimento, a sua tristeza, a sua angústia. Então aqui vai ficar escuro como a crina dessas cabras. Quanto ao sangue, certamente deve ser também um sangue bem escuro. A ideia aqui é aludir ao castigo e à punição iminentes, isto é, aquele castigo e punição que estão prestes a acontecer. Por isso também é mencionado
o sangue. Muito sangue será derramado. Essas coisas acontecerão figuradamente ou literalmente? Eu já disse que os terremotos e a escuridão certamente ocorrerão de forma literal. Porém, na verdade, tudo o mais que é descrito aqui acontecerá literalmente também. Por quê? Primeiro, porque haverá uma volta literal de Cristo no céu. Atos 1:11 diz: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Jesus subiu literalmente ao céu? Subiu. Os discípulos viram Jesus subindo? Viram. E se ele vai voltar da mesma forma, então nós também veremos Jesus vindo literalmente do céu. Diante disso, é natural que o próprio céu seja afetado com essa volta de Cristo, não é verdade? Nada mais apropriado do que, imagine, em meio às trevas por toda parte, nós vermos a luz de nosso Senhor em sua segunda vinda, clareando tudo com sua presença. Que imagem gloriosa não será? Versículo 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O verbo aqui está no passado, caíram, porque João está vendo a coisa acontecer diante dos olhos dele. Por isso que ele descreve a visão com verbos no passado. A visão vai passando e ele vai descrevendo. Então é por isso que ele diz: as estrelas do céu caíram pela terra. Como assim, professor? Ora, não é óbvio? Se nós estamos diante de um acontecimento real, de coisas literais acontecendo, quando diz no texto que as estrelas do céu caíram pela terra, isso aponta para a queda de meteoros caindo por toda parte. Mas, professor, meteoros não são estrelas. Sim, mas chamar meteoros de estrelas na Bíblia não é um erro. Por quê? Porque a Bíblia não usa linguagem científica. E, além disso, a ciência ela pode variar nas nomenclaturas que ela usa para se referir às coisas no decorrer dos séculos. O fato é que, na linguagem normal dos seres humanos, quando um meteoro cai na Terra, o nome que se dá a ele é estrela mesmo, sabia? Você nunca ouviu falar em estrela cadente? O que é estrela cadente? Nada mais, nada menos que um meteoro. Mas nós sabemos que essas estrelas são, de fato, meteoros. Logo, não é um erro utilizar essa expressão. Trata-se de simplesmente nós entendermos que a Bíblia não usa terminologia científica para nada. Ela descreve de acordo com a visão comum, de acordo com o senso comum. Continuando, no Antigo Testamento, essa linguagem apocalíptica. O que é linguagem apocalíptica, professor? É uma linguagem que se refere à destruição final do mundo, às coisas que ocorrerão no final de tudo. Essa linguagem que envolve terror, medo, final dos tempos, entende? Essa linguagem é chamada de linguagem apocalíptica. Pois bem, ela era utilizada em sentido figurado lá no Antigo Testamento para se referir a um dia de julgamento de Deus sobre pecadores. Em Isaías, por exemplo, nós vemos uma profecia contra a Babilônia e temos no texto de Isaías uma descrição do juízo de Deus em termos semelhantes ao que vemos aqui em Apocalipse. Observe, Isaías 13, versículos 1 e 10 a 13. Olha o que diz. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Viu? A sentença aqui é contra a Babilônia. Agora vamos para os versículos 10 em diante. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto,
farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Agora preste atenção no que eu vou explicar aqui, para que não haja confusão. Essa descrição de juízo, é claro que ela envolve elementos figurados, porque quando Deus no Antigo Testamento dizia que estava vindo para julgar, nós sabemos que, literalmente, Deus não aparecia. Ele não surgia pessoalmente para julgar ninguém. Além disso, essas figuras de estrelas e constelações que não darão sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, isso não acontecia literalmente. Era simplesmente uma linguagem figurada com bastante hipérbole, com exagero, querendo passar a ideia de um dia de terror. Era realmente uma linguagem figurada ali no Antigo Testamento. Só que essa figura, na verdade, ela prefigurava, ela simbolizava o dia do julgamento final, em que esses eventos se realizarão literalmente. Por quê? Porque no dia do juízo, no dia da consumação de tudo, o Senhor realmente virá pessoalmente entre as nuvens. Não é como no Antigo Testamento, que ele disse que ia vir para julgar, mas ele não vinha literalmente. No final dos tempos, no final da era da igreja, Jesus vai vir pessoalmente. Por isso que não podemos confundir o que acontecia no Antigo Testamento com o que vai acontecer no final da era da igreja. No Antigo Testamento era usada uma linguagem figurada. Porém, no final da era da igreja, aquelas coisas que foram descritas de forma figurada no Antigo Testamento acontecerão de verdade. Deus virá pessoalmente para exercer juízo sobre a Terra. Outra coisa, essa Terra, esse planeta que nós vivemos, ela vai ter de ser afetada de verdade na volta de Jesus. Por quê? Porque quando ela foi atingida pelo pecado, na queda do homem, ela também foi afetada de verdade, não foi? Não está escrito lá em Gênesis 3 que a terra passou a produzir cardos e abrolhos? Isso não aconteceu literalmente? Então, quando Cristo voltar, ele vai ter que agir nessa criação que foi afetada pelo pecado. E como é que vai ser essa ação? Vai ser por meio de um fogo purificador. Como assim, professor? Fogo purificador. Olha só, na linguagem do apóstolo Pedro, a renovação do mundo sofrerá uma espécie de destruição. Não será uma destruição de verdade, não, mas uma espécie de destruição. Eu vou explicar. Por enquanto, veja o que diz a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja bem, isso não quer dizer que o mundo vai ser destruído. Ele vai ser apenas purificado. Por quê? Porque o fogo, aqui nesse caso, ele aponta para purificação, não destruição. Então o fogo pode servir apenas para purificar? Pode. Assim como aparece lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz esse versículo na versão da Nova Bíblia Viva. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Outro texto que fala também sobre o fogo como elemento de purificação. Provérbios 17, versículo 3. O crisol, o que é crisol? É aquela caldeira onde se derrete metal. Vamos lá. O crisol prova a prata
e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então, assim como o fogo purifica ouro e prata, tirando as impurezas desses metais, o mesmo vai acontecer com a criação. Fogo vai purificá-la, mas não vai destruí-la, vai restaurá-la. Professor, ainda não entendi. Como assim o fogo purifica o ouro, a prata? Olha só, quando o ouro e a prata são encontrados na natureza, normalmente eles são encontrados misturados com várias outras coisas, misturado com sujeira, com terra, com vários outros elementos. Então o que acontece? O ouro e a prata são derretidos no fogo e nesse derretimento o que havia de impureza ali é queimado. Só vai restar o ouro e a prata líquidos, entende? É por isso que é chamado de processo de purificação. Os metais são purificados de suas impurezas. Da mesma maneira, quando Cristo voltar, toda a natureza que foi afetada pelo pecado será purificada desse pecado, voltando a ser como era antes da queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3. Compreende? A natureza vai voltar àquela situação que ela estava antes de produzir cardos e abrolhos. Professor, tem certeza de que a natureza não será destruída pelo fogo? Tenho. Entenda uma coisa, a criação presente, ela não pode ser literalmente destruída para dar lugar a outra criação. Por quê? Porque a atual criação, a Bíblia diz que ela aguarda sua redenção. Onde é que está isso? Romanos 8, 19 a 23, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade, à futilidade? O homem, quando pecou. Continuando, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Viu? Olha o versículo 21. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ela vai ser destruída? Não. Ela vai ser redimida. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Assim como nós aguardamos um corpo novo, restaurado, purificado do pecado, assim também a criação ela aguarda a sua purificação. Outra coisa também, quando Apocalipse capítulo 21, versículo 1 fala em novo céu e nova terra, a palavra grega que foi traduzida por novo, nova, ali, é kainos. E essa palavra diz respeito a algo que foi tornado novo e não a um elemento que não existia e passou a existir. Entende? Vou dar um exemplo aqui. Pode-se dizer que há dois tipos de sofás novos, não é isso? Há um sofá novo que é novo porque foi comprado e um sofá novo que é chamado de novo porque foi reformado. O que acontece? O sofá comprado, ele não tem nada a ver com o sofá velho, deteriorado, não é isso? Agora, o sofá reformado, ele é o próprio sofá desgastado. Porém, ele foi o quê? Arrumado. Então nós somos como que um sofá desgastado, estragado. Nós fomos contaminados pelo pecado e nos tornamos um sofá feio, um sofá desagradável. Porém, o Espírito Santo reformou esse sofá. Ele tornou esse sofá um sofá novo. É a esse novo que nós estamos nos referindo aqui, esse tipo de novo. Se você olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Esse nova é a mesma palavra grega que nós acabamos de citar, kainos. Por quê? Porque nós, os cristãos, na regeneração, nós continuamos sendo as mesmas pessoas, só que pessoas que foram tornadas novas criaturas pela ação do Espírito Santo, aquele que nos regenerou. A mesma coisa vai se dar, portanto, com a criação. Continuando aqui, versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Como será essa visão, hein? Do céu desaparecendo acima de nós. Que loucura! Como será essa remoção dos montes, das ilhas, dos seus lugares, hein? Como será tudo isso? Perceba que os detalhes não são dados. Não há detalhes de como isso vai acontecer. Mas com certeza, como eu já disse, a criação será literalmente afetada no dia do juízo. Por quê? Porque ela foi literalmente afetada no dia da queda. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Que coisa, hein? Veja que, independentemente de posição, de classe social, todos aqueles não crentes, todos aqueles que não creram em Jesus como Salvador, ficarão apavorados na segunda vinda de Cristo. E eles vão se esconder nas cavernas e nos penhascos. Perceba que são citados reis, porque na época do apóstolo João, os governantes eram reis, não é isso? Se na volta de Cristo os governantes forem reis de novo, tudo bem. Mas pode ser que em vez de reis, sejam presidentes, primeiro-ministro, esse tipo de autoridade. Não importa o nome. O fato é que os líderes não crentes das nações ficarão aterrorizados com a volta de Jesus. Professor, quem são esses grandes que são citados após os reis? Olha, provavelmente devem ser aquelas autoridades de forma geral, aquelas que ficam imediatamente abaixo dos reis, como conselheiros, administradores, não é? Num sistema presidencialista, poderiam ser os ministros de Estado, por exemplo. Observe que no dia do juízo, nenhuma classe social vai conseguir escapar. Não importa se é rico ou pobre, isso não faz diferença. Por que eu estou falando isso? Porque uma teologia aí, chamada de teologia da libertação, ela defende que todo pobre é filho de Deus. Porém, à luz da Bíblia, a situação financeira de uma pessoa não faz qualquer diferença no que se refere à salvação dessa pessoa. Não faz diferença. Por quê? Porque todos os seres humanos nascem pecadores. Todos necessitam de reconciliação com Deus, seja pobre ou seja rico. O interessante aqui é que diz no versículo: se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Não é verdade? Só que no versículo anterior diz que os montes sumiram. Os montes sumiram. O que a gente conclui disso? A gente conclui que, obviamente, eles se esconderam um pouco antes dos montes desaparecerem, não é isso? O evento aqui não está sendo descrito seguindo uma ordem estritamente cronológica. Não, João está descrevendo o evento de forma geral, e aqui ele cita que eles se esconderam nos montes, porém nós sabemos, com base no versículo anterior, que os montes vão sumir. Então é uma cena até curiosa. Os não crentes vão se esconder e de repente o lugar onde eles vão estar escondidos vai desaparecer. Que situação, hein? Constrangedora, não? Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles,
E quem é que pode suster-se? No dia do juízo, os não crentes vão desejar morrer. Mas vai adiantar alguma coisa morrer? Não. Nem a morte vai poder livrar os não crentes de serem julgados por Cristo. Apocalipse 20, versículo 13 diz o seguinte: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Mesmo que alguém se mate para não encarar a Cristo, isso não vai fazer diferença, porque todos ressuscitarão para enfrentarem o juízo de Cristo. Quero terminar chamando a atenção para a pergunta final que esses não crentes desesperados fazem aqui no versículo. Olha o que eles falam. Quem é que pode suster-se? Na Nova Versão Internacional, a pergunta ficou assim: e quem poderá suportar? Isto é, quem poderá suportar esse momento de terror? Estamos diante aqui de uma pergunta retórica. É claro. Como assim pergunta retórica? Eles sabem a resposta da pergunta. Na mente deles, a resposta é: ninguém poderá suportar esse momento de terror. Eles achavam que essa era a resposta, mas estavam enganados. Por quê, professor? Porque há um tipo de gente que pode suportar e vai suportar esse dia vitorioso. É sobre esse grupo que falaremos na próxima aula.